Olá, caro aluno, caro estudante da primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Tudo bem mesmo? Espero que sim. Estou aqui com o caderninho do aluno. Estamos aqui entrando no terceiro bimestre de 2020. Pegue aí os seus cadernos, lápis, a caneta, a borracha. Abram o caderno do aluno na página 74. Tá? Então, vamos iniciar aqui com uma frase do grande sociólogo Max Weber. O homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo tece. Veja só a responsabilidade que o homem tem sobre si mesmo. O que nos une como humanos? Ora, será que são as nossas características físicas? Então, essa é uma questão, a principal questão deste terceiro bimestre, certo? Nós, humanos, somos uma raça humana, né? O que nos une como humanos? Vamos apagar aqui. Apagando. E o que nos diferencia como humanos? Né? Então, aqui no momento zero, nós temos, vamos pegar aqui uma canetinha, peraí, vamos ver, canetinha aparece, aí, apareceu a canetinha aqui no momento zero, tá? Bom, como eu já disse, chegamos ao terceiro bimestre, né? Então, aqui o momento zero tá relembrando, tá? Que no primeiro bimestre, nós vimos o que é sociologia, quem exerce a sociologia, porque estudamos sociologias, como que as pessoas se inserem na sociedade, né? Aí, no segundo bimestre, nós vimos os grupos sociais se formando, tá? E se sustentando. Formação dos grupos sociais, tá? E é claro, você está dentro de um grupo social, ok? Agora, neste bimestre, a gente vai nos aprofundarmos, né? Na reflexão, né? No pensamento e leituras acerca do humano enquanto humano, o que nos torna humanos, o que nos faz humanos, o que é o ser humano, o que nos une como humanos, certo? A situação enquanto humanos. Então, nós vamos discutir questões que nos aproximam e também questões que nos diferenciam, ok? Então, aqui nós vamos ter o momento 1, tá? Vamos ter... O momento 1 a gente vai falar sobre cultura, tá? No momento 2, falaremos sobre... os símbolos, continuando sobre cultura, tá? Acerca do homem como ser social. No momento 3, também é uma outra situação que nós vamos ler daqui a pouco. No momento 4, nós temos o etnocentrismo. E aí termina aqui na página 81, página 81, ok? E aí termina. Então, vamos começar aqui na página 74. Página 74. Nós já vimos aqui o momento zero, né? Momento zero. Vamos apagar aqui esses rabiscos. Peraí que o meu mouse não tá tão bom aqui ainda.
Deixa eu ver aqui se isso aqui melhora. Porque eu não tá deslizando o mouse direito. Aí melhorou um pouco. Bom, no momento 1, vamos fazer um exercício de observação, tá? Então, olha em volta. Veja. O que você vê? Tá bom? Você vai... Antes, se você estivesse na sala de aula, você viria a sala de aula, né? Aí você vai ver a sua casa, né? Que tem... Você pode estar no seu quarto, pode estar na sala. Pode haver... A casa pode estar limpa, ou pode estar meio sujinha, normal, né? Depois limpa. Não deveria, pois, manter um ambiente em que convivemos limpo. É uma regra de convivência, certo? Manter o ambiente limpo. E o celular? Olha, tem um professor também. Bom, o professor estaria na sala, né? Mas no momento a gente tá interagindo, né? De forma remota, mas de certa forma a gente tá numa sala de aula mesmo que remota, né? Depois a aula, né, está sendo feita não presencial, no caso, né? E você pode observar a sua família, né, no lugar da sala de aula, que está falando os amigos e colegas, o crush. Quem sabe o que é crush? Eu já pesquisei, eu já sei o que é. A sala de aula é um grupo social. Então, nessa altura, né, que agora a gente já está na metade do ano, na metade já entramos no segundo semestre, nós estamos no terceiro bimestre. Então, você já percebeu que você não está sozinho, certo? Você já viu a socialização primária, né, na família, que foi no bimestre passado. Você viu também no bimestre passado sobre a socialização secundária, né, a qual você desenvolve na escola, por exemplo, fora de casa. Vamos fazer uma comparação com os animais, tá? Vamos pensar, por exemplo, na matilha. Você sabe o que é uma matilha, né? Eu acho que é de cães, grupo de cães. A colmeia, que é de abelha. A manada, se não me engano, é de elefante. O cardume, que é da abelha. Não, que é do marimbondo, né? Não, cardume de peixes. Então, a gente tá pensando nos animais, né? Na alcateia. Alcateia, que é de lobos. E matilha é de cães, né? Entre outros, tá? Entre outros... Olha, deixa eu fazer uma coisa aqui. Entre outros grupos, né? Por exemplo, as formigas, os gatos. Então, essa questão é muito pertinente, especialmente quando se desdobra em outra. O que une, né? O que une esses animais em um mesmo grupo. Então, os cães, aqui temos as abelhas, aqui temos os elefantes, aqui temos os peixes e os lobos. Então, aqui você vai marcar segurança, sim. Ação em equipe, sim. Complementaridade, marca. Afinidade, yes. Manutenção da espécie. Tudo que é provável, né? Sobrevivência, sim. Todas as alternativas, sim. Nenhuma das alternativas, não marca essa não. Então, vamos pegar aqui o apagador. Vamos apagar aqui. Tá meio mal apagadinho, né? Mas tá aí, gente. Tá? Todas as alternativas. Não. Menos essa, nenhuma das alternativas. Então, as alternativas acima também podem ser relacionadas a um grupo de pessoas, né? Porém, a questão
Porém, a questão que nos ronda, aquela que nos leva ao estranhamento, é a desnaturalização do olhar. Ou seja, que nos leva ao estranhamento, e a desnaturalização do olhar é o que nos une como humanos. É mesmo isso? Então, vamos perguntar novamente. A questão que nos ronda, aquela que nos leva ao estranhamento e à desnaturalização do olhar, é o que nos une como humanos? Nossa, que garrancho. Vamos pagar aqui. Eu acho que pode ser, hein, gente? Para além das criaturas que somos, né? Voltemos à sala de aula. Tudo que está lá é criação humana. A sala de aula vocês conhecem muito bem, né? E vocês acham que a sala de aula é uma criação humana. Então, você está certo. Porque a sala de aula não é uma coisa da natureza sem a ação do homem. E sim, uma construção humana, tanto na arquitetura, quanto no funcionamento, quanto nas ações, quanto tudo tem a ação do homem, né? Na concepção, em todas as instâncias de funcionamento da instituição escolar. Assim como a família, né? Também é uma construção humana. Então, vamos ver aqui. Vamos ler esse trechinho aqui. Na verdade, esse trechinho vai até aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. Pega aí na página 75, tá? Opa! O que todos nós temos em comum é a capacidade de nos diferenciar. Não é verdade? Então, estava certo aquela hipótese. Todos nós temos a capacidade de nos diferenciar. Concordam? Sim ou não? Yes or no? Quem aí gosta de ser original, vestir diferente? Capacidade de nos diferenciar um dos outros e de viver essa experiência que é a de ser humano da forma mais variada possível, por meio da imersão nas mais diferentes culturas. Logo, o que nos liga são as nossas diferenças, e elas são dadas pela cultura na qual somos socializados desde o momento de nosso nascimento. Veja que interessante, né? Então, gente, veja como que é essa questão da natureza humana, né? A questão de você se destacar como indivíduo. Toda cultura é uma construção histórica e social. Nossos hábitos, costumes, maneiras de agir, sentir, viver e até morrer são culturalmente estabelecidos, não é verdade, gente? Como vai ser, como as pessoas são veladas, enterradas, não é verdade? Dizer que se trata de uma construção não é aleatório, pois construção remete à montagem, a algo que passa pelas mãos do ser humano e que não está pronto, ou seja, que não é dado pela natureza, mas que passa por algum processo de transformação até se tornar o que é. A cultura é uma construção histórica, porque varia de uma época para outra, porque demorou muito para ser o que é. A cultura é uma construção social, porque é partilhada por um grupo. Deixa eu colocar aqui meus óculos. Estão entendendo, gente? Que tudo é construído historicamente. Grupos humanos diferentes, portanto, têm culturas diferentes. Um comportamento considerado natural para uma sociedade
e não para outra, mostra que ela não é natural, e sim cultural. Então veja, ficou claro que o ser humano é essencialmente cultural e ele vai se constituindo como humano na medida em que ele vai se constituindo como ser humano através de um processo, né, histórico, inclusive. Então, grupos humanos diferentes, portanto, têm culturas diferentes. Vai depender muito da sua história. Um comportamento considerado natural para uma sociedade e não para outra mostra que ele não é natural, e sim cultural. Porque se fosse natural, seria considerado normal e natural para as duas, né? Sendo que para uma é estranho, para outra é normal. Então, isso é a prova de que a cultura é uma construção, a sociedade, né, é uma construção, e a cultura também. Não há ser humano que possa existir sem que seja imerso em determinada cultura. Somos todos seres culturais. Pode-se dizer que não existe uma cultura humana igual para todos os seres humanos e todos temos a capacidade de sermos diferentes entre nós. Certo? Temos sim, temos capacidade sim. Se apenas um grupo ou alguns grupos consideram uma forma de agir e pensar e sentir como natural, você pode ter certeza de que não se trata de algo natural, mas sim cultural. Certo? Então, se alguns grupos consideram uma forma de agir e pensar natural, ou seja, alguns, não todos, então, certeza que se trata de algo cultural e não natural. Tudo o que é natural para uns e não para outros não é natural. Tá? Então, alguma coisa pode parecer natural para quem é daquela cultura, mas para alguém estranho que chega e vê aquilo, estranha mesmo, né? Então, a diferenciação, né, de um grupo para outro é realmente o que você deve perceber para você compreender a natureza humana. Porque a natureza humana é justamente essas diferenças, né? Esses diversos modos de viver culturalmente, através da cultura. Tudo o que é natural para uns e não para os outros não é natural, pois natural seria o que faz parte da natureza humana, ou seja, o que é partilhado por todos os seres humanos. Então, o que é partilhado por todos os seres humanos, isso sim podemos dizer que é um indício de que seja algo natural, né? Então, sua resposta foi ao encontro do que o texto expõe. Então, a resposta, o que nos une como humanos. Então, é justamente a diferença é que nos une. A diferença nos une. Agora vamos ver aqui essa partinha do momento 1, para terminar o momento 1. Vamos apagar aqui. Vamos terminar aqui o momento 1, tá? Então vamos ver aqui. Cultura. Vamos pegar um lápis laranja. Cultura, vamos ver.
Dentre as muitas facetas que constituem o homem, a cultura é a mais emblemática porque ela se insere em todos os contextos humanos, seja médico ou artístico, industrial ou artesanal, público ou privado, dentre outros. É a cultura quem dá o tom da nossa união enquanto seres humanos. Tomando as explicações e as intervenções, né, que eu estou fazendo aqui, no caso eu que sou professora, aí tá pedindo para vocês observar a sala de aula, tá? Mas não precisa ser necessariamente a sala de aula, pode ser a sua casa, pode ser o ambiente que você estiver aí, ou você pode lembrar da sala de aula. Tá? E os instrumentos utilizados nela. Então você lembra, né? Quais são os instrumentos utilizados na sala de aula? Nós temos a lousa, os giz, que são utilizados pelos professores. Aí nós temos as carteiras, as cadeiras, né? Que são utilizadas por todos. Temos os livros didáticos. Temos os cadernos, os estojos com os seus utensílios, os seus lápis, canetas, lápis de cor. Temos o celular muito presente na sala de aula hoje em dia, entre muitas outras coisas, né? Agora, pense nos animais e na forma como eles transmitem suas técnicas aos seus descendentes. Vamos voltar aqui, ó. Observe a sala de aula, né? Como a gente já viu. Agora pense nos animais e na forma como eles transmitem suas técnicas aos seus descendentes. O que torna os humanos singulares nesse processo? Então você pode perceber que o ser humano utiliza de recursos, não é verdade? Os recursos materiais. Os animais também, mas vamos pensar que os animais passam lidam mais lidam com a vida a nível da sobrevivência, da sua manutenção, né? Não tem um desenvolvimento cultural elaborado como é o ser humano, né? É uma coisa que não muda, é natural, não é cultural. O ser humano, o animal sim, o modo dele viver é natural. Já o ser humano é natural, mas como ele é construído e como ele se diferencia, então a diferença entre o ser humano e do animal é que o ser humano é justamente cultural. Então, o que torna os humanos singulares nesse processo, tá? O que é singular, gente? Então, o singular é único, né? É diferente, singular. Pesquisem no dicionário o que é singular, tá? Então, aqui tá falando, faça uma pesquisa baseada nessa questão e anote as informações em uma folha para posterior discussão em sala de aula. Troque seu material pesquisado com o dos colegas e analise a produção deles. A partir da leitura das pesquisas de todos, você deve construir um painel com figuras que expressem coisas culturais e coisas naturais. Bom, isso aqui eu acho que imagina, é muito fácil de fazer, tá? Mas também não é necessário nesse momento, tá? Quer ver? Vamos ver aqui. Coisas naturais e coisas culturais. Coisas culturais da sociologia.
Vamos ver se mostra. Ó, veja. Aqui tem algumas coisinhas assim que você pode dar uma lida para facilitar a compreensão, né? Por exemplo, definição de natureza, você vai ver os seres vivos, a existência, a essência, a physis. Já na cultura você tem agricultura, floricultura, piscicultura, alguns exemplos, tá? Natureza versus cultura. A cultura gerou resultados como, por exemplo, artes, filosofia, ciência, Estado, indústria. Esses resultados fizeram nossa civilização, que é o afastamento da natureza. Vamos voltar aqui. Então, em uma roda de conversa mediados por mim, ou pelo professor que tiver em atuação, discuta com seus colegas o universo. Então, gente, para discutir com os colegas sobre o universo humano, sob a ótica comparativa entre aquilo que é natural, criação da natureza, e aquilo que é cultural, criação humana, vocês devem formar um grupo, tá? Um grupo não presencial, pode ser no Skype ou no WhatsApp mesmo. Enfim, no Discord, né? Você e seus colegas têm posicionamentos parecidos ou discordantes? Quais? Sobre o que é natural e sobre o que é cultural, né? Então, por exemplo, você vê música sertaneja. É natural ou cultural? Acertou quem disse cultural. Bom, de acordo com as conclusões da conversa que você vai ter com seus coleguinhas, né, com seus amigos, seus colegas, reposicione no painel as figuras que você e seus colegas consideram pertinente mudar de natural para cultural e vice-versa. Então, aí vocês entenderam o que é essa atividade? Eu não vou exigir que vocês façam isso, né? Mas seria uma atividade bem legal para fazer na sala de aula. Agora nós vamos para o momento 2, tá? Lembrando que tem no momento 2, o momento 3 e o momento 4. Aí acaba. Então vamos lá ao momento 2. Estamos com 28 minutos de aula e 8 segundos, né? 28 minutos de aula. E vamos ao momento 2. Vamos aqui ao momento 2. Bom, agora sabemos que o homem é um ser social que nasce imerso em uma sociedade cultural e à medida em que vai compreendendo símbolos e códigos de sua cultura, aprofunda-se nela, podendo inclusive modificá-la. E a cultura é produzida a partir da ação humana sobre a natureza, seja incorporando-a ou modificando-a. Ficou claro isso aqui? Então, resumindo, o homem é um ser social que interage, assimila, transforma, né, e produz cultura. Considerando o exemplo do nascimento do ser humano, ainda que algumas práticas possam ser popularmente conhecidas como naturais ou normais, desde a concepção, né, que é o nascimento da criança, da mãe dando à luz, passando pela gestação até o parto, o bebê nasce envolto a rituais e procedimentos científicos, médicos, religiosos,
que variam no tempo e no espaço e que são orientados e significados pela cultura de cada sociedade. Então, vocês viram que pode variar, a gente tem que pensar também nos diferentes espaços, tempos. Então, aqui a gente já leu este. E vamos ver essas imagens. Aqui tem o parto tipo cesárea. Veja. Aqui nós temos uma representação medieval do parto de César. Essa aqui. Opa! Do parto de César. Escapou aqui. Vou tirar esse travesseiro daqui. Pronto. Opa. Olha, representação medieval do parto de César. Vou apagar aqui esses garranchos. Aqui tem, vamos ver este. Vamos ver o que é este. É uma representação do parto no Antigo Egito. Então, vocês viram que o parto é em diferentes lugares, diferentes tempos e suas diferenças nas maneiras de conduzir um parto. Você consegue identificar outro exemplo na nossa sociedade que é considerado natural? O parto é considerado natural. Mas aí tem um parto que não é natural, que é a cesárea. Mas que para muita gente, a cesariana, né? Que é esse aqui, o parto tipo cesárea, é mais natural do que o outro, que é o parto normal, que agora não é mais considerado normal. Mas, enfim. Então, outro exemplo da nossa sociedade que é considerado natural, você conhece? Você consegue identificar outro exemplo na nossa sociedade que é considerado natural? Este exemplo observado é de fato natural. É de fato natural. Ou fruto da ação humana? Registre suas observações no caderno e socialize com seus colegas que também fizeram o mesmo. Deixa eu pegar aqui a borrachinha. Lembre-se de que... Vou pegar meus óculos aqui. Lembre-se de que os elementos observados fazem parte do ambiente e evidenciam não somente a modificação da natureza por meio da ação humana, mas o próprio processo de produção cultural, certo? Então, os elementos... vamos observar aqui. A cerimônia matrimonial na Índia e a cerimônia matrimonial no Brasil tem diferença? Só no jeito de vestir, né? Na roupa, no jeito de pegar, né? No braço, na mão. Não é verdade? Só um momentinho que eu vou pegar uma coisa aqui. Deixa eu ir testando aqui os travesseiros.
os elementos observados fazem parte do ambiente e evidenciam não somente a modificação da natureza por meio da ação humana, mas o próprio processo de produção cultural. Deu para entender? De novo, ó, os elementos observados, viram os elementos? Ó, o relógio, buquê. Aqui desse lado nós temos essa roupa típica, né, da Índia, né? Veja que é diferente da nossa aqui, bem diferente da nossa. Mas que hoje tem, né? Muito no Brasil também. O estilo indiano está presente no Brasil, em todos os lugares, na verdade. Então, fazem parte do ambiente e evidenciam não somente a modificação da natureza por parte da ação humana, mas o próprio processo de produção cultural. Então, aqui você vê uma produção cultural, né, do casamento. Então, ambas as fotos que nós vimos, né, retratam um mesmo elemento fruto da produção cultural, o casamento, certo? O casamento. Porém, a partir de pontos de vista culturais bem distintos, né? O casamento na Índia e o casamento no mundo ocidental. Assim, pode ser um casamento no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. A imagem da esquerda, que é o casamento, né, ocidental, retrata um tipo de cerimônia matrimonial muito popular na Índia. Aliás, na esquerda é desse lado, eu confundi. É esse lado aqui, na Índia. Tá? É importante considerar que a partir da mistura de vários estilos de vida, costumes e crenças, o povo indiano criou um cerimonial bastante particular e rico em detalhes, utilizando ritos e tradições para marcar a transição da vida dos noivos antes e depois do casamento. A festança pode durar semanas, pois trata-se de um enlace sagrado e imutável para este povo. Assim como também foi uma época o casamento no Ocidente, né? Não podia separar e tal. Na imagem à direita, que é essa aqui, nessa imagem, né? Observa-se o casamento dos moldes ocidentais, reconhecidamente tradicional, trazendo diversos elementos que também constituem uma rica simbologia com a qual estamos acostumados, né? Nós temos o buquê, vamos ver se aparece a aliança aqui, ó. Ainda não, né? Mas o anel aqui da noiva, a aliança vem depois, né? Então, podemos concluir a partir da análise das imagens que ambas demonstram modelos bem distintos do casamento, embora ainda que diferentes nos rituais, crenças e costumes, correspondem ao mesmo tipo de manifestação, né? Os dois tratam de casamento, de produção cultural. Corresponde ao mesmo tipo de manifestação de produção cultural. Qual que é a manifestação? O casamento. Aí a atividade é pesquise imagens diferentes sobre um mesmo tema, por exemplo, brincadeiras de infância, tatuagens corporais, práticas juvenis, etc. Então, considere, por exemplo, lugares e tempos distintos sobre
esta mesma referência e crie um quadro comparativo que evidencia a dinâmica da sociedade a partir do seu entendimento. Para facilitar, a partir da minha orientação, no caso, né? Você precisa definir, através da dinâmica proposta, algumas características próprias da cultura com seus colegas. E anote cada uma delas em seu caderno. Lembrando que os grupos devem ser feitos com aplicativos e não presencialmente. Tá bom? Se for feito presencialmente, tem que ser feito com muito cuidado. De preferência, não façam presencialmente, tá, gente? Agora, nesse momento de Covid. Então, vamos agora ao momento 3. Deu para entender? Aqui, o momento 2. Por exemplo, brincadeira na época dos meus avós. Brincadeira na minha época. Brincadeira na época dos meus alunos. Brincadeira do futuro. Ou brincadeira da Idade Média. Ou brincadeira da Idade Média no Brasil. Brincadeira no Brasil da Idade Média, não, né? Mas tinha entre os séculos V e XV, né? O Brasil, aliás, as terras onde hoje é o Brasil, era habitada. Então, tinha crianças, então tinha brincadeiras. Brincadeiras entre os vikings. Depois, vamos pensar aqui... Tatuagem. Tatuagem entre os astecas. Tatuagem no Egito. Tatuagem na década de 80. Tatuagem na década de 70. Tatuagem no século 21. É verdade. Tatuagem entre os surfistas, tatuagem entre os roqueiros, práticas juvenis, etc. Podemos ir agora direto para o momento 3. Vocês aguentam? Estamos aqui no minuto 42 do vídeo. É um vídeo sem edição. E vamos continuar. A cultura é o legado da humanidade que transita dinamicamente no tempo e no espaço. Ok? Nós estamos aqui no momento 3, na página 78. Então, ó, a cultura é o legado da humanidade que transita dinamicamente no tempo e no espaço. Diferentemente dos animais, o ser humano não se desenvolve fora da cultura. Cada indivíduo, na sua singularidade, é produto e produtor de expressões materiais, de símbolos, de representações e de significados que correspondem a valores e crenças de sua época e lugar. Condição fundamental para que possa se constituir como ser social e viver em sociedade. Hábitos alimentares, por exemplo, estão diretamente relacionados à cultura, não é verdade? Como você se alimenta, hein? Como você se alimenta. Isso faz parte da sua cultura. Seus hábitos são iguais aos de seus colegas, de seus avós e de parentes que vivem em outros lugares? Sim ou não? Tem muitas diferenças, né? Por exemplo, quem tem parente no norte sabe que a alimentação é um pouco diferente. No nordeste também. Em Minas, né? No caso, no sudeste. Então muda, principalmente os hábitos alimentares mudam bastante. Nos alimentamos da mesma forma, independentemente do lugar, da ocasião, da época, da religião, da posição ou classe social? Não, tem muitas variações.
O que influencia nossos hábitos alimentares? Então, varia muito, né? É a cultura que influencia. Justamente isso. A disposição dos alimentos. Olha o sushi, prato típico da culinária japonesa. Agora, muita gente se alimenta, né? De comida japonesa, sushi, sashimi. Aqui nós temos o hambúrguer e batata frita, refeição mundialmente popularizado nas redes de fast food, que é uma delícia também. Quem come sanduíche aí? A gente, tem muita gente que tem essa cultura, esse costume, né? De comer muito sanduíche. Só um momentinho. Prontinho, voltei. Continuando. Vamos ver aqui, Em cada cultura, a alimentação possui peculiaridades. No Brasil, por exemplo, come-se pitu, que é crustáceo de água doce parecido com o camarão. Bom, eu não como isso. Quer dizer, eu nunca comi, eu acho. Eu comi, eu não lembro. Na China, é comum o consumo alimentício de escorpiões. Na França, os escargots, né? Moluscos terrestres. E no Vietnã, come-se carne de cachorro. O consumo desses animais pode parecer estranho, já que não é o costume de muitos de nós. Da mesma forma, o que nos é comum pode ser estranho aos outros povos. O que dizer, por exemplo, do hábito de comer feijão preto com orelha, rabo, pé e língua de porco? Será que é tão agradável ao estrangeiro quanto é para os brasileiros que apreciam uma autêntica feijoada? Me parece que a feijoada é francesa. É uma receita francesa, se eu não me engano. Mas eu acho que não, né? Eu acho que foi criado pelos afro-brasileiros, uma coisa assim. Mas recentemente saiu isso. Vamos ver aqui qual a origem da feijoada. Qual é a origem da feijoada? Tô falando que é da brasileira mesmo, claro, né? História da feijoada. Pois vocês podem ver aqui. Continua com a base que fora estabelecida desde os primórdios, formada por farinha de mandioca e de milho, feita de água. Bom, isso aqui é outra coisa. Padrão alimentar do escravo. Mas tem aqui, gente, a história da feijoada. Deixa eu fechar aqui esse arquivo. Vamos continuar. Então, a cultura também se realiza por meio de processos de padronização de hábitos alimentares. Quando estamos na praça de alimentação de um shopping center, dificilmente observamos pessoas comendo alimentos em natura ou frescos. Geralmente são industrializados e bastante calóricos. Os fast foods apresentam aos consumidores a proposta de servir refeições com rapidez. Essa característica fez com que
eles ganhassem adeptos em todo o mundo. Há ainda culturas que restringem certos alimentos aos indivíduos. Por exemplo, para alguns cristãos, durante a quaresma, quarentena é isso que a gente está vivendo hoje, né? O que é quaresma? Período de 40 dias que antecede a Páscoa. Quaresma. Então, prevalece o consumo de carnes brancas, principalmente pescados, em detrimento de carnes vermelhas, né, gente? Então, antes da Páscoa, os 40 dias que antecedem a Páscoa, os católicos, né, os cristãos, eles não comem carne vermelha. Agora, para os muçulmanos, com base no halal é quando é lícito, vamos ver como que tá aqui. Halal, conjunto de regras alimentares definidas a partir do Alcorão, que é o livro sagrado, né, do Islã, e que definem o que é e o que não é permitido, certo? Continuando, onde estou? Halal. Então, o consumo de carne suína e bebidas alcoólicas é proibido, é haram, viu? Para os judeus, uma alimentação kosher veda o consumo de moluscos e crustáceos. O que é kosher? É justamente a alimentação permitida para eles, né? A lícita. Vamos ver aqui na nota de rodapé. Alimentação que, após passar por procedimentos descritos no livro sagrado, torna-se adequada ao judeu, o kosher. Então, a alimentação kosher veda o consumo de moluscos e crustáceos. Então, mesmo com a preparação típica, né, a preparação que define a alimentação kosher, né, que é justamente o preparo, não prevê o consumo de moluscos e crustáceos. Vocês sabem o que são moluscos e crustáceos? Aprenderam em biologia? Se não sabem, não tem problema, é só pesquisar, não é verdade? Vamos pesquisando, digita no Google. Então, são vários os aspectos culturais da alimentação humana que podemos abordar. O importante a ressaltar é que, devido a padrões culturais, o que, como, quando e onde comer, então o que comer, quando comer e onde comer, enfim, o ato de alimentar-se toma contornos bastante específicos, moldando hábitos que mudam com o tempo e com os contatos entre culturas distintas. É verdade. Hoje no Brasil, as culturas distintas proporcionou a nossa mesa, né, uma diversidade de culturas alimentares. Então, nós temos a cultura italiana, a cultura árabe, a cultura alemã, né, da comida alemã. Nós temos o chucrute, por exemplo, a salsicha. Na árabe, nós temos o quibe, a esfirra, a coalhada, as verduras, almeirão, a alface, o café, entre muitos outros, né? E vai mudando de um lugar para o outro também, né? Temos charutinho na cultura árabe. Na cultura indígena nós temos o tacacá, pato no tucupi, a farinha, entre outros. Além disso, com base nos exemplos anteriores, entende-se que afinidades e aversões advêm de condições culturais. É interessante observar o quanto nos distanciamos ou aproximamos de algumas pessoas baseando-nos em afinidades. Sofremos influência direta de padrões culturais pré-estabelecidos que ditam o que é socialmente adequado, sofisticado ou impróprio em todas as esferas da vida social. Então,
Deu para entender o que são os padrões culturais? O meu padrão é brasileiro de comida. Então é arroz, feijão, carne, salada, né? Um ovo. Você já pensou como o corpo humano é um produto da cultura? Também, verdade. Até se você é malhado, ou se você é gordinho, ou se você é magro, a roupa que usamos, os adornos, o corte de cabelo, enfim, as marcas que trazemos em nossos corpos são expressões de nossa cultura. Hoje se usa muita tatuagem, por exemplo. É uma coisa que eu não recomendo, que eu não nem recomendo pra ninguém, né? Mas é da cultura de cada um. Cada um se apropria da cultura e, consequentemente, vai refletir no corpo, né? Através das roupas, né? Da postura, do tipo de roupa. Então, a partir das orientações... então, vamos fazer o seguinte, ó. Organizar em grupo novamente. Formar grupos para produzir um desfile de moda. Então, escolha um estilo e seja criativo. A moda dita tendências e manifesta as expressões culturais da sociedade. Sendo assim, ouse, nomeie a coleção e reflita sobre a mensagem que o grupo deseja passar no momento do desfile. Registre em seu caderno os detalhes das roupas e dos próprios modelos. Que legal poder fazer um desfile, né? Só que, pelo jeito, a gente não vai fazer um desfile. Mas a gente pode se imaginar fazendo um desfile. Vocês já brincaram de desfile, assim, quando vocês eram mais novos? Ou até hoje vocês podem brincar, né? É brigar, não, brincar. Tá bom? Ainda vocês são novos, são aí crianças ainda, né? Então, entre ser criança, ser adulto jovem. E qual peça foi utilizada pela maioria dos grupos, né? Se tivesse tido o desfile. Houve tem muito trote, né? Que é praticamente um desfile. Bom, se sim, será que estes padrões podem ser caracterizados por uma tendência da moda? Se é alguma coisa que vocês notaram que todos usaram. Compreender que nossos gostos, apesar de individuais, podem ser uma forma de integração com outros indivíduos e a cultura favorece esse movimento. Bom, então a gente já está quase terminando aqui, porque a gente passou pro momento 4. Momento 4. For moment, uma coisa assim. Momento 4. Começo a falar inglês. Gente, mas eu não sei muito bem inglês. Por isso que eu treino, né? Eu estudo um pouco e ponho em prática as coisas que eu consigo lembrar. Então, todos possuem cultura, tá? Todos possuem cultura, todos nós possuímos cultura. Esta afirmação remonta os temas discutidos anteriormente no que diz respeito à produção cultural. Vivemos em sociedades distintas umas das outras, mas quando há necessidade de estipular qual cultura é melhor, ficamos em dúvida. Será que uma cultura pode ser mais importante que outra? Aí que tá, a sociologia, a antropologia não hierarquiza culturas, né? A resposta correta é um enfático no. Não existe cultura superior ou mais importante. Não. Esse discurso é baseado em um ponto de vista etnocêntrico que, a partir do seu próprio grupo, subjuga os demais como inferiores, desqualificando-os por considerá-los esquisitos, estranhos. Se pensarmos nas aulas de história que apresentam o processo de colonização do Brasil, podemos relacionar claramente exemplos de etnocentrismo, como a situação do colonizador e do colonizado. O discurso do primeiro alega em justificativa levar o progresso civilizatório para a sociedade atrasada, né, do segundo mundo,
pois, em alguns casos, acreditam ser geneticamente superiores. Já ouviram falar disso? Este discurso precisa ser analisado através do olhar sociológico e o desenvolvimento e o desdobramento para o micro-universo também se faz necessário. Então, o olhar sociológico, ele critica muito, né, o olhar do senso comum, que muitas vezes colocam determinados grupos como culturalmente inferiores, né, como vem acontecendo historicamente com os povos indígenas, né, com os afro-brasileiros, os afro-americanos. Bom, aqui você tem um texto sobre o etnocentrismo. Nós estamos aqui na página 80. Então, a gente vai ler aqui a compreensão do etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? É quando você coloca a sua cultura, né, como melhor, como se fosse a única certa ou a superior, certo? Então, o etnocentrismo é uma postura segundo a qual avalia-se os outros povos a partir da própria cultura. Ocorreu muito com o olhar etnocêntrico europeu, como se as outras culturas fossem vistas sob uma perspectiva comparativa em relação à cultura europeia, que seria uma referência, né? E como a cultura brasileira, ela tem a língua europeia, uma das línguas europeias, que é a portuguesa, né? Nós usamos as roupas, os móveis, os utensílios europeus. É claro, o brasileiro acaba incorporando as várias culturas, né? Mas é predominantemente a cultura europeia. Nesse sentido, todos nós somos etnocêntricos, uns mais e outros menos. O problema do etnocentrismo é que ele não nos permite compreender como os outros pensam, já que, de antemão, eu julgo os outros conforme os meus padrões, de acordo com os valores e ideias partilhados pela minha cultura. Isso tem que ser criticado, né? Essa característica, né, que define o etnocentrismo. E isso é um problema quando se quer compreender o outro, quando se quer pensar sociologicamente. Logo, o etnocentrismo é uma postura que devemos evitar. Na antropologia, há um recurso metodológico para isso, e ele tem a ver com uma atitude mental que os pesquisadores adotam diante do que é diferente. O antropólogo deve tornar exótico o que é familiar e tornar familiar o que é exótico. Então, é um exercício de olhar sociológico, mas que vem da antropologia, esse exercício. Ou seja, é preciso assumir uma postura de distanciamento diante do seu modo de pensar, agir e sentir. Essa postura está ligada ao estranhamento, tá? O que é o estranhamento? É uma postura de estranhar o que é normal e fazer um exercício de achar familiar o que é exótico, por outro lado. Então, nós vimos isso no volume 1, tá? No primeiro semestre. Então, continuando, é tentar colocar-se no lugar do outro e compreender como o outro pensa, como, né, o diferente pensa. Ter essa atitude não significa deixar de ser quem é, mas aceitar o outro na sua diferença. A essa postura damos o nome de relativismo cultural.
tá bom? Então, o que é o relativismo cultural? É justamente essa postura de se colocar como um observador, né, que faz esse exercício, relativiza a cultura. Então, o relativismo cultural é a postura segundo a qual se procura relativizar sua maneira de agir, pensar e sentir, e assim colocar-se no lugar do outro. Relativizar significa estabelecer uma espécie de distanciamento ou estranhamento diante de seus valores para conseguir compreender a lógica dos valores do outro. Se quisermos realmente compreender o outro, devemos ter consciência disso e adotar, na medida do possível, o relativismo como uma postura metodológica que ajude a nos desvencilhar do etnocentrismo. Essa atitude não é fácil, pois são poucas as pessoas dispostas a questionar ou a deixar de lado sua maneira de agir, pensar e sentir, ainda que momentaneamente, para tentar compreender o outro. Então, será que você está disposto a fazer isto, caro estudante? Uma das razões mais importantes para termos uma postura etnocêntrica está ligada ao medo do outro e, acima de tudo, medo de nós mesmos. Por que isso está ligado ao medo? Porque quando dizemos que o outro é inferior, automaticamente nos colocamos em uma posição de superioridade. E se somos superiores, somos os corretos, os melhores. Logo, não precisamos questionar nossa maneira de agir, pensar ou sentir, né? Não precisamos questionar isso, porque nós somos melhores, né? Melhores, entre aspas, né? É covarde de relativizar o olhar, né? De tomar uma atitude dentro, né, dos moldes sociológicos, né? De acordo com essa visão relativista, né, do relativismo cultural. Olhamos também para nós mesmos. Então, pois quando olhamos o outro e procuramos genuinamente compreendê-lo na sua diferença, muitas vezes não olhamos somente para o outro, olhamos também para nós mesmos, ao mesmo tempo que você observa o outro, né? É impossível você não fazer essa equiparação. E por que não queremos fazer isso? Porque aceitar o outro na sua diferença leva muitas vezes a refletir sobre a própria existência e nem sempre estamos preparados ou simplesmente não queremos rever ou repensar nosso ponto de vista. Gostamos de achar que esse ponto de vista é o único possível, pois assim esquecemos que é somente uma possibilidade, uma entre outras. Com isso, fugimos da responsabilidade de pensar sobre as escolhas que fazemos, dizendo que não temos escolha, que o mundo deve ser assim, sempre foi assim, que não há o que mudar e que o diferente está sempre errado, é sempre inferior. Então, tá vendo? Como que é conveniente, né? Você achar isso, a pessoa acha isso e é muito difícil encontrar realmente aquela pessoa que verdadeiramente se dispõe a olhar o outro com uma aproximação e com um olhar não etnocêntrico, né? É muito difícil alguém disposto a isso. Mas todos vocês estão convocados, vamos dizer assim, a relativizar o olhar, tá bom? A se colocar no lugar do outro, né? Tentar compreender como o outro pensa, deixar e isso vai fazer com que você deixe de ser quem é e aceitar o outro na sua diferença. Aliás, isso não significa que você
que você precisa deixar de ser quem você é. Tá bom? Então você pode continuar sendo quem você é e mesmo assim aceitar o outro na sua diferença. Tá bom? Desculpe aí, eu troquei um pouco, mas acho que deu para entender. E uma das razões mais importantes para termos uma postura etnocêntrica está ligado ao medo, que eu já li. E isso aqui, só para terminar, e por que não queremos fazer isso? Que é olharmos também para nós mesmos. Então, eu acho que eu já vi, né? Com isso, fugimos da responsabilidade de pensar sobre as escolhas que fazemos, dizendo que não temos escolha. Então, isso não é bom, porque o melhor é você ter consciência que existe sim escolha e que existem inúmeras formas de se colocar perante o mundo, né? Através de culturas diferentes. E depois, se vocês quiserem se aprofundar nisto, né? A gente vai conversando aí, tá? Aí, em sua opinião, por que confundimos o que é diferente do que conhecemos ou gostamos com algo inferior, amedrontador ou desqualificado? Então, de novo, por que confundimos o que é diferente do que conhecemos ou gostamos com algo inferior, amedrontador ou desqualificado? Discuta em grupo a partir das explicações do professor, do texto, dos conceitos estudados. Essa questão, tá? Para fomentar o entendimento de tais conceitos, pesquise individualmente na internet ou em outros recursos. 2 obras que podem ser música, filme, conto literário, grafite, peça publicitária, shard, HQ, meme, entre outros. Uma obra deve conter um elemento que expresse uma visão etnocêntrica e a outra uma visão relativista de situações cotidianas. Faça uma ficha listando as obras pesquisadas e indique o que cada uma delas expressa. Ao final, compartilhe sua produção com a turma. Em grupo, produza um sketch que sintetize as ideias de maneira organizada e apresentem ao final. Uma sketch é tão legal, gente, mas provavelmente não vai dar para fazer. Bom, agora que todos compartilharam os seus pontos de vista, podemos dizer que parte do problema em relação ao etnocentrismo está na limitação em que ele mantém os indivíduos que o adotam como postura. Vamos voltar aqui, ó. Em sua opinião, por que confundimos o que é diferente do que conhecemos ou gostamos como algo inferior, amedrontador ou desqualificado? Então, depois vocês vão fazer uma pesquisinha aqui, né, para ver o que cada obra expressa através de que ponto de vista, tá? Então, vocês vão ver que parte do problema em relação ao etnocentrismo está na limitação em que ele mantém os indivíduos que o adotam como postura. A fragmentação do olhar ao que é diferente ou desconhecido a partir do julgamento precipitado está intimamente baseada em padrões, valores e identificações muito particulares de uma determinada cultura. Sendo assim, devido à sua amplitude e complexidade, esta temática continuará sendo abordada no 4º bimestre, tá? O etnocentrismo. Bom, então é isso, né? Que é o caderninho do aluno desse bimestre.
Então, a gente fecha aqui, né? Eu que sou a professora Brisa, né? E o terceiro bimestre é mais um ciclo. É desafiador buscar respostas às perguntas que nunca fizemos antes, porque o espírito científico é feito de dúvidas e curiosidade. Juntos podem descobrir o mundo ou os mundos dentro do nosso próprio mundo, principalmente com esse tema, né, que é a diversidade cultural, o que nos diferencia como humanos. E a sociologia é a ciência que discute tudo sobre todas as coisas, porque seu objeto de estudo está em todo lugar onde houver sociedade. Então, olha que legal, né? Saber que a sociologia proporciona isso. Discutir tudo sobre todas as coisas. E é isso aí. Aí ele termina, a redação termina dizendo assim: esperamos que tenha aproveitado este percurso formativo sobre o que nos une e o que nos diferencia enquanto humanos. Então, pessoal, eu sou a professora Brisa. Essa é a leiturinha do caderno do aluno. E conforme vai surgindo dúvidas, vocês vão abordando o professor, tá bom? Seja eu, seja o outro professor que estiver no meu lugar. E logo eu volto, ok? É isso aí, então, gente. Eu vou colocar essa videoaula dentro da atividade, tá? Pra vocês. Que é uma atividade para vocês fazerem ao longo do terceiro bimestre. Ok? Então, bye bye, wassalamu alaikum e até a próxima videoaula.